Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho de preces e radiações. Eu convido a todos para também participarem dos outros trabalhos da nossa casa. Às sextas-feiras, às 19 horas, nós temos nosso trabalho doutrinário. Domingo, às 10 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse domingo, o estudo será híbrido, haverá passe também, então quem quiser vir presencial pode vir. A evangelização no ciclo de paz já voltou ao presencial também, e ela ocorre aos domingos, das 9h30 às 11h30 da manhã. A nossa SEAC também está aberta todos os dias, das 9 às 16 horas, com farmácia, livraria, o atendimento fraterno e passes durante a semana. Os horários dos passes vão estar no site e nas nossas redes sociais. Para que a gente consiga, então, aproveitar ao máximo o trabalho da noite de hoje, eu convido a todos para que possamos manter bons pensamentos e a atenção no trabalho. Então, nesse momento, meus irmãos, convido a todos para que possamos elevar o nosso sentimento a Deus, a Jesus, agradecendo, antes de tudo, a oportunidade de aqui estarmos e pedindo pelos nossos lares, pelos nossos familiares, amigos, inimigos e tantos irmãos sofredores, que possamos, juntos, vibrar em prol de toda a humanidade, e que assim seja. Então, queridos irmãos, convido agora para que a gente possa aproveitar a palestra de hoje, que será então proferida pelo nosso irmão Luiz de Fenteler. Luiz, por favor, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos reunidos aqui no trabalho de prece e radiações, do qual nós vamos ver no Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, trazido por Chico, o item 123, que nos traz com o título Condição Comum, onde Marcos, capítulo 9, versículo 24, nos traz essa passagem. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se ele crê e é incrédulo, parece uma contradição nesse sentido. Mas não, é que essa fé dele é uma fé vacilante. Ele pede a Jesus que ajude, a aumentar essa fé, que ajude ele a poder crescer essa fé nele, porque ele vacila, tem dificuldades às vezes, e essa fé acaba deixando muitas vezes com que ele acabe vacilando. E Emmanuel vai nos esclarecer um pouco mais dessa fé, do qual todos nós temos que desenvolver em nós. Essa fé para não vacilarmos. Essa fé do qual nós temos que desenvolver através da nossa longa caminhada. E nos chama a atenção da seguinte forma: aquele homem da multidão, em que se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, no instante de tempestade, são escassos devotos que permanecem firmes na confiança. Ou seja, no momento que surge alguma dificuldade, no momento que nos encontramos sem esperança ou desesperados, a fé vacila. Aquela fé que nós tínhamos ardente, simplesmente, como uma vela, vai se apagando, diminuindo. E Emmanuel continua: revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala
nos despenhadeiros das acusações recíprocas. Ou seja, muitas vezes nos agarramos aos rituais, às cerimônias, e aquilo ali nos fortalece. Mas no momento em que deixamos de lado, surge qualquer imprevisto, nós começamos a nos perguntar, a nos questionar, e principalmente a Deus e a Jesus, que nos perguntamos, onde está Deus, onde está Jesus? Porque eu tinha uma fé tão grande? Por que aconteceu isso comigo? Eu que faço todos os rituais, sigo todos os ditames da minha crença, religiosamente, comungo, ou nas palestras, assisto os trabalhos, está acontecendo isso comigo. E aí, nesse momento, que nós vamos ver o quanto nós já desenvolvemos essa fé, porque a fé não é inata, nós a desenvolvemos ao longo do nosso percurso. Então, nós temos essa necessidade de sermos testados continuamente, dia a dia, para saber o quanto a nossa fé ainda está viva dentro de nós, quanto nós acreditamos naquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Emmanuel continua. Se falha um missionário, verifica-se a debandada, a comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos a finalidades ou indiferentes a instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã, que nos traz mais uma questão de sermos, de acreditarmos em Deus e Jesus e em nós mesmos. Não podemos transferir a nossa fé para os outros. Não podemos esperar que os outros nos transformem, que os outros nos dê fé. A fé se dá a partir de nós, desse desenvolvimento, principalmente através das obras, que uma fé sem caridade não é fé. Uma fé sem esperança não é fé, porque a fé é a mãe de todas. A fé, com a caridade e a esperança, cria essa tríade, do qual nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. E essa fé tem que ser a partir de obras, a partir da esperança de não vacilarmos jamais, por mais dificuldade que tenhamos na nossa vida, os precalços, os imprevistos, as calamidades, e hoje estamos vivendo uma calamidade, e é aí que nós temos que mostrar a nossa fé, através da esperança, da caridade, o quanto nós estamos desenvolvendo ela, e não simplesmente como o homem que pediu ajuda para a sua fé. Mas, de uma forma humilde, nós também podemos pedir auxílio para termos forças para suportar as dificuldades. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercaram do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. E lá no Evangelho, no capítulo 19, que nós temos a fé transporta montanhas, nós temos um pouco mais a construir, a compreender, a entender tudo isso que nós vivemos. Quando ele diz que nós temos a fé de um grão de mostarda, quando deveríamos ter a fé de transportar montanhas. E aí nos perguntamos, montanhas. E o que seriam essas montanhas? Para nós, no primeiro momento, uma montanha
seria impossível. Mas essas montanhas são, na verdade, o nosso egoísmo, a nossa resistência, a má vontade, os preconceitos da rotina, interesse material, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, a resistência. Essas são as montanhas que nós temos que remover, passar para o lado para nós podermos continuar a nossa caminhada. E nós temos isso. À luz da doutrina espírita, nós conseguimos compreender e desenvolver. E sabedouros que nós vamos vacilar, porque ainda somos falíveis. Ainda não chegamos num patamar, num desenvolvimento em que nós possamos dizer que já temos a fé de remover uma montanha. Não, nós vamos falhar. Mas assim como esse pai desse menino, com a sua humildade, pediu auxílio. E nós podemos pedir constantemente esse auxílio para enfrentar as dificuldades do dia a dia, que estão presentes conosco, com nossos entes queridos, com nossos amigos, com todos aqueles que estão em torno de nós. Vão surgir precalços, dificuldades, e muitas vezes nos levar até a ficarmos doentes, mas nós temos a fé em Deus, em Jesus, que nos possibilita passar por cima dessas montanhas. Que possamos seguir como os irmãos e irmãs que eram levados lá no período de Roma para o circo, os cristãos, para servirem de risos, gargalhadas para aqueles que estavam lá esperando por eles, para serem devorados, trucidados pelos animais, que ficavam semanas e semanas sem ser alimentados. E esses homens e mulheres de fé iam com semblante tranquilo, em paz, cantando louvores a Deus, e entravam nas arenas tranquilos. E as pessoas não conseguiam compreender como eles conseguiam, porque eles tinham fé. E essa fé que fazia com que eles tinham tranquilidade nesse momento derradeiro das suas vidas. Que nós possamos ser como esses irmãos de há mais de 2000 anos atrás. Caminharmos com fé, sabedouros que estamos sendo acompanhados por Cristo, Deus, por nossos anjos da guarda, nossos protetores, e procurar vacilar o mínimo possível. E se assim o fizer, que possamos pedir a Deus e a Jesus força para reerguermos e continuarmos a nossa caminhada, que será sempre uma caminhada com Deus e Jesus. Assim, agradecemos por esse momento de trabalho e reflexão e pedimos a Deus e a Jesus muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos
as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo,
como uma bênção à eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre! Não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.